Olá, queridos estudantes! Nessa semana, o objetivo dessas atividades é trabalhar a leitura e a interpretação de textos. Vamos ler 2 textos importantes e identificar nele as informações que não são explícitas, que estão ali implícitas no texto, escondidas. E vamos interpretar através das expressões usadas nas frases, olhando o contexto e a interação que acontece entre os personagens. Implícito é algo envolvido em algum contexto, mas ele não é revelado, ele não é uma coisa que a gente consegue identificar na primeira vista. A gente tem que observar e compreender para entender o significado do que está escondido ali naquela conversa ou naquele texto. Vamos lá. Número 1. Mafalda é uma menina muito esperta. Observe a conversa dela com Manolito e responda. Vamos ver a conversa dela. As pessoas esperam que o ano que está começando seja melhor que o anterior. Aposto que o ano que está começando espera que as pessoas sejam melhores. O que essa fala da Mafalda expressa? Essa fala da Mafalda expressa que as pessoas esperam que algo aconteça para mudarem de postura e melhorar as suas atitudes. Essa mudança deveria acontecer independente da mudança de ano. Deveriam vir da vontade de cada um, Ela critica essa forma de mudança do ser humano, A gente não tem que esperar algo grande acontecer para que a gente possa mudar nossa postura, A gente tem que ser melhor a cada dia para ser um ser humano melhor aqui nessa terra, para se relacionar melhor com as pessoas, ter mais empatia com o próximo, ter mais consciência. A gente não tem que esperar o ano mudar, o dia virar para ser uma pessoa melhor. Nós podemos ser melhores hoje. Próxima questão. Você concorda com a Mafalda? Explique sua resposta. Você acha que precisa de acontecer algo grande para que a gente possa mudar de postura? Ou você acha que nós devemos ser pessoas melhores aqui a cada dia por se preocupar com o próximo, conosco mesmo, com os nossos amigos, familiares? Ou não, você acha que a gente tem que esperar o ano virar, o dia mudar para ficar melhor? Você concorda ou não? Qual o motivo? Aí, a número 2 tem um texto, vou ler com vocês. Os indígenas que habitavam o Brasil em 1500. Os indígenas que habitavam o Brasil em 1500 viviam da caça, da pesca e da agricultura de milho, amendoim, feijão e abóbora, batata doce e principalmente a mandioca. Eles derrubavam as matas e faziam queimadas para limpar o solo antes do plantio. Os indígenas domesticavam animais de pequeno porte, como, por exemplo, porco do mato e capivara. Não conheciam o cavalo, o boi e a galinha. Faziam objetos utilizando as matérias-primas da natureza. 2 esclarecimentos importantes que nós vamos fazer aqui em relação a essa questão das queimadas para limpar o solo. Não são essas queimadas que nós estamos vendo no Pantanal, na Amazônia agora não. Nós vamos ver um vídeo agora para entender melhor como que funcionava essa prática de queimada pelos indígenas no passado, Nós veremos futuramente que as queimadas é uma das técnicas de transformar o terreno em fértil, mas não é uma prática correta, Nós veremos agora como os indígenas faziam isso no passado. Arqueólogos descobriram na bacia do Amazonas algo chamado Terra Preta do Índio, um tipo de solo que ainda é encontrado em certos lugares na região. Agricultores pré-colombianos não usavam o corte-queima. Em vez disso, alguns deles descobriram uma maneira de fazer com que o solo ficasse mais fértil. Eles queimavam a vegetação não completamente, transformando-a em carvão ao invés de cinzas. Quando o carvão rico em carbono era misturado à terra, o resultado era um solo escuro e fértil. No meio da cidade de Santarém, estudantes da universidade estão trabalhando em locais onde existem depósitos de terra preta, estudando como uma civilização viveu ali nos séculos passados. As pessoas vêm buscando maneiras de cultivar na Amazônia por centenas de anos. E hoje, eles continuam a enfrentar esse desafio.
Então, nós vimos nesse vídeo aí que é uma prática que eles usavam, né? Mas não é essa prática que a gente vê hoje, não, tá? Vale lembrar que os indígenas respeitam muito bem o meio ambiente, retirando dele somente o necessário para a sua sobrevivência. Dessa maneira, construíam canoas, arcos, flechas e suas habitações, as ocas. A palha era utilizada para fazer cestos, esteiras, redes e outros objetos. A cerâmica também era muito utilizada para fazer potes, panelas, utensílios domésticos em geral. Penas e peles de animais serviam para fazer roupas ou enfeites para cerimônias das tribos. O urucum era usado para fazer pinturas no corpo. Então, o outro esclarecimento é que os indígenas utilizavam, né, esse ambiente de forma sustentável, né? Eles utilizavam todos os recursos para que retornassem aí novamente sem haver esse desgaste no meio ambiente, ok? Primeira questão. Identifique os hábitos da cultura indígena e escreva-os abaixo. Nós vimos lá no texto que os hábitos indígenas que são apresentados descrevem a caça, a pesca, o plantio e a criação de alguns animais de pequeno porte, né? Podem voltar lá no texto, acrescentar mais informações, tá? Isso aqui é realmente um resumo do que principalmente foi apresentado lá, dos hábitos. Agora nós vamos para a próxima questão. Vamos lá. Você acha que o índio é importante na história do nosso país? Justifique a sua resposta. Nós estamos estudando a história indígena, a cultura indígena desde o PET 3, sobre a formação do território brasileiro. Nós vimos que os indígenas foram os primeiros habitantes do nosso país. A importância deles está relacionada às tradições indígenas que seguem vivas no nosso cotidiano. Entre elas, podemos citar a culinária, o uso de chás e ervas medicinais, a língua indígena que influenciou o idioma falado no Brasil, né, que é a língua portuguesa, e os mitos, lendas e o artesanato que a gente vê. Então, tem muita importância na nossa cultura. Os índios domesticavam animais de pequeno porte. O que são animais de pequeno porte? Dê exemplos. São animais de pequeno porte, os animais de tamanho pequeno e médio, que podem ser criados em ambiente doméstico, ou seja, dentro de casa, né? Podemos dar como exemplos ali coelhos, hamster, gato, cachorro, que podem ser exemplos de animais, mas existem outros que vocês podem citar. Conversem com os familiares de vocês para mostrar outros exemplos. Então é isso, turma. Um abraço e até a próxima aula. Um beijo!